Salve, salve galera do Calculando Ideias, estamos aqui hoje galera para mais um vídeo e esse vídeo é uma continuação do vídeo passado que era sobre princípio da multiplicação, né? A gente tem um princípio aditivo e a gente tem um princípio multiplicativo, né? Ali por trás. E hoje a nossa aula é sobre probabilidade, certo? É uma continuação do conteúdo. Se você não viu o vídeo, não sabe o que é o princípio multiplicativo, certo? Corre aqui no cardzinho que eu vou deixar o vídeo aqui em cima e você vai lá e assiste essa videoaula, porque ela é importante para a gente poder calcular probabilidades hoje. Correto? Vamos lá então. O que a gente vai aprender hoje? Seguinte, probabilidade, galera. Probabilidade é a chance de algum evento acontecer, certo? Eu quero saber que se eu jogar um dado, qual é a chance de cair o número 5, chance de cair o número 4, certo? Então isso é probabilidade, chance de algum determinado evento, algum fato acontecer. Então vamos lá. Probabilidade, galera, a gente sempre vai associar a uma fração, certo? Toda probabilidade é uma fração. Guarde essa frase porque ela é muito importante, tá bom? Como que a gente vai montar essa fração, tá? Essa fração vai ser da seguinte forma. A gente vai colocar em cima, no numerador da minha fração, casos favoráveis, tá bom? Casos favoráveis ao quê, professor? Casos favoráveis àquilo que a gente quer. Se eu quero que caia um número 4, eu preciso contar lá. Quantos números 4 tem? Ah, tem 1, tem 2. Então a gente coloca o número, tá? É o número. E aqui embaixo a gente tem casos totais. Por exemplo, eu tenho um baralho de 52 cartas. Quantos são os casos totais? Bom, 52, certo? Professor, probabilidade sempre vai ser isso? Casos favoráveis dividido por casos totais? Sempre. E o máximo que uma probabilidade pode resultar é o quê? 1, tá? Ou 100%. Por quê? Porque lembra lá, fração tem 3 versões. Ela tem fração, decimal e percentual. Então, a nossa fração, o máximo que ela pode alcançar é 1. Se o evento for 1, quer dizer que esse evento vai acontecer, né? Se o resultado dele for 1, esse evento vai acontecer. Ou 100%. 1 e 100% é a mesma coisa, certo? Para a gente não enrolar, vamos para alguns exercícios que a gente vai aprender como calcular. Vem comigo. Seguinte então, galera. Saca só. No lançamento simultâneo de 2 dados, um azul e outro vermelho, ambos numerados de 1 até 6, ao anotar as faces voltadas para cima, determine o número de elementos do espaço amostral desse experimento, tá bom? Como que a gente vai determinar o número de elementos, galera? O número de elementos, galera, do espaço amostral são quantas possibilidades a gente tem. Se você não viu o vídeo lá do princípio multiplicativo, a gente utiliza ele para calcular, certo? Então vamos lá. Quantos eventos a gente tem? A gente tem 2 eventos, que é jogar o primeiro dado, certo? E a gente tem outro evento, que é jogar o segundo dado, galera. Fechado? Vamos lá, vamos pensar. Queimar um pouquinho de fosfato e ficar mais inteligente. Ao jogar o primeiro dado, quantas possibilidades eu tenho nesse primeiro dado? Eu tenho 6 possibilidades, tá bom? Porque o dado vai de 1 até 6. Ao jogar o dado número 2, eu também tenho 6 possibilidades. Apesar de ele ser uma cor diferente, os números são iguais, perfeito? E eu tenho que multiplicá-los. Por que multiplicá-los? Princípio multiplicativo, certo? Quando eu tenho 2 eventos aqui, que eles não são excludentes, né? Um não nega o outro, eu jogar um dado não vai impedir que eu jogue o segundo, eu devo multiplicar eles, tá bom? Então a gente tem que 6 vezes 6 dá exatamente 36. 36 são os casos totais, ou seja, no geral, se eu jogar 2 dados, eu tenho 36 combinações diferentes, correto? Vamos para a letra B, saca só. A probabilidade de a soma dos números das faces resultar em 6, tá bom? Então, saca só. Lembra comigo, toda probabilidade é uma fração. Então a gente tem que montar a nossa fração, em que embaixo a gente coloca os casos totais, o número de casos totais é um número, tá? E aqui a gente coloca o número de casos favoráveis, fechado? O número de casos totais, quanto é? A gente já viu, 36, né? Ao jogar 2 dados, a gente tem 36 possibilidades. Agora, o número de casos favoráveis. Como que a gente vai calcular isso, tá bom? Saca só. Existem diversas maneiras de calcular casos favoráveis. A gente pode calcular eles escrevendo,
certo? 1 por 1. A gente pode utilizar o princípio multiplicativo, que funciona em diversos casos. Nesse caso aqui, utilizar o princípio multiplicativo não vai funcionar muito bem, certo? Mas vamos utilizar aqui, então, o cálculo mesmo. Olha, eu quero que resulta em 6. Então, vamos ver quantas combinações a gente pode fazer que o resultado dá 6, certo? Então, vamos lá, eu vou começar. A gente pode cair 1 no primeiro dado e 5 no segundo. 1 no primeiro dado e 5 no segundo é 6. O contrário também funciona. A gente pode fazer com que caia 5 no primeiro e 1 no segundo. Vai dar 6 também. A gente tem 2 e 4. O contrário também funciona, porque são dados diferentes, certo? A gente tem 4 e 2. E depois a gente tem um último, né? Que é 3 e 3. Se eu inverter, vai ficar a mesma coisa. Então não funciona muito bem aqui. Todos esses resultados aqui, eles dão um resultado 6. Então, para a gente montar a nossa probabilidade, ela é um número. Então a gente tem que contar. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, montando a nossa fração, a gente tem aqui a probabilidade, casos favoráveis em cima, 5, e casos totais embaixo, 36. A nossa probabilidade é 5 sobre 36, certo? O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que, dentre as 36 possibilidades ao jogar dois dados, 5 vão resultar numa soma 6, certo? Então, galera, vamos para mais um exercício. Ó. Ao lançar dois dados, Fabiana deseja obter no primeiro dado uma face par e no segundo o número 5, tá bom? Saca só, como que a gente vai calcular isso? Lembra lá, toda probabilidade ela é uma fração, em que embaixo a gente coloca o número de casos totais, em cima a gente coloca os casos favoráveis àquilo que a gente quer, né? Saca só então, vamos calcular os casos totais. Mas a gente fez isso no outro exercício, mas nunca é demais fazer de novo a mesma coisa. Como a gente vai jogar dois dados, a gente precisa aqui, né, de um espacinho para dois eventos. Para o primeiro dado, a gente tem 6 possibilidades, porque o dado vai de 1 até 6. São 6 números, né? 6 possibilidades. Para o segundo dado, a gente também tem 6 possibilidades. E pelo princípio multiplicativo, assiste o vídeo lá no canal, a gente faz uma conta de vezes, e 6 vezes 6, a gente tem 36 possibilidades. Esses são os casos totais. Fechou? Como que eu vou calcular os casos favoráveis, então? Os casos favoráveis dá para a gente calcular através do princípio multiplicativo também, galera. Certo? Porque eu tenho dois eventos, eles não se excluem, então vamos utilizar o princípio multiplicativo. Então aqui, ó, um espaço para o primeiro dado, um espaço para o segundo dado. Saca só, vem comigo. Ela deseja obter o seguinte, galera. No primeiro dado, uma face par. Então a gente precisa contar no nosso dado quantos números pares ele tem no nosso primeiro dado. Então, ó, a gente tem lá no dado 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quantos são os números pares aqui? 2, 4 e 6. A gente tem 3 números pares. Então a gente tem 3 aqui no primeiro ponto, certo? Para o segundo dado, galera, a gente tem que ver, ó, no segundo, ela quer que caia o número 5. Galera, saca só, quantos números 5 existem em um dado? Somente um. Então, obviamente, aqui vai ser uma possibilidade. Perfeito? E a gente faz essa multiplicação. 3 vezes 1 dá exatamente 3. Então, a gente tem 3 casos favoráveis e 36 casos totais. Montando essa probabilidade, a gente tem 3 sobre 36, tá bom? Dá para simplificar essa fração. Se a gente simplificar em cima e embaixo por 3, a gente tem a seguinte resposta. 3 dividido por 3 dá 1. E 36 dividido por 3, a gente tem exatamente 12. Dá 1 sobre 12. Vamos calcular aqui, ó. 1 sobre 12. Lembra? Toda fração é uma divisão. A gente adiciona um zero, zero e vírgula, outro zero aqui. 12 vezes quanto que chega perto do 100? Se a gente pensar em 12 vezes 10, dá 120. Tira
24 números, a gente tem aqui, ó, vezes 8, que vai dar 96. 100 menos 96 dá 4, galera. 4 não dá para dividir, a gente adiciona um zero. 12 vezes quanto que chega perto do 40? A gente sabe que é o 3, que vai dar 36. E assim a gente vai fazendo essa conta. Se a gente multiplicar isso aqui por 100, lembra? Decimal para porcentagem, multiplicamos por 100. Então a gente vai ter exatamente uma probabilidade de 8,3%. Fechado? Vamos fazer mais um exercício para a gente ficar mais craque ainda. Vem comigo. Saca só, galera. Então aqui a gente tem agora um baralho, tá? São exercícios comuns de serem feitos. Dado, moeda, baralho, sempre cai, tá bom? Saca só. O baralho comum é formado por 52 cartas, distribuídas igualmente entre 4 naipes. Copas, espadas, ouros e paus, certo? Então a gente tem 52 cartas que são igualmente distribuídas para cada um desses 4 naipes. Camila deseja retirar cartas sucessivamente ao acaso e com reposição. Determine a probabilidade dela retirar 4 cartas de copas, tá bom? Então vem comigo, ó. Primeiro a gente precisa calcular os casos totais, né? Se ele quer saber probabilidade, ele quer uma fração aqui embaixo. Casos totais e em cima casos favoráveis. Quais são os casos totais, galera? Se o baralho tem 52 cartas, a gente tem o quê? Um total de 52 cartas, certo? Só que tem a seguinte questão. Ele tem 52 cartas quando eu for retirar a primeira carta, certo? Eu tenho que calcular as possibilidades totais em 4 retiradas de carta. É isso que o exercício está me pedindo. Você fala, puxa, eu não entendi nada. Lembra lá, quando a gente jogava 2 dados, quantas possibilidades tinham em um dado? Tinham 6 possibilidades. No segundo, a gente tinha 6 também. Então eram 6 vezes 6, que dava exatamente 36. O que a gente faz aqui? O total não é 52, tá bom? Por quê? Porque se jogando 2 dados, a gente tem 36 possibilidades, 6 de cada um, se eu for retirar 4 cartas, galera, em cada uma das vezes que eu for retirar, eu terei 52 possibilidades. Então o nosso total, a gente vai ter que fazer aqui, ó. Nosso total vai ser o quê? 52 na primeira, segunda, terceira, quarta. A gente vai te retirar ali 4 vezes cartas. Então a gente tem 52 na primeira, 52 cartas na segunda, 52 cartas aqui e 52 cartas assim. Essas são as combinações diferentes em cada uma dessas cartas, certo? Cada uma delas a gente tem uma combinação de 52 possibilidades. Perfeito? A gente tem que multiplicar tudo isso aqui. Por que, galera, que a gente sempre tem 52? Se eu tirei uma carta, não tem mais 52, tem 51. Mas a questão aqui é que ele diz que tem reposição. O que é reposição? Eu pego uma carta, olho qual carta que é e coloco ela de volta no baralho. Então assim a gente sempre tem 52 cartas. Tá bom? Então a gente tem que fazer essa multiplicação aqui. Saca só. Vamos calcular agora os casos favoráveis. Se eu vou retirar 4 cartas do baralho, eu tenho que colocar 4 espaços aqui. 1, 2, 3, 4. Fechou? Seguinte, então. Quantas possibilidades eu tenho, né? Aqui, ó, para cartas de copas. Saca só. Se o baralho tem 52 cartas, galera, e está dividido igualmente entre elas, é só pegar 52 e dividir por 4, que a gente vai saber quantas cartas tem para cada naipe no baralho, certo? Se a gente fizer essa divisão, a gente sabe que para cada naipe a gente tem 13 cartas. Então a gente tem 13 cartas de copas na primeira vez, 13 cartas na segunda, 13 cartas na terceira, 13 cartas na quarta. E a gente, pelo princípio multiplicativo, multiplica todas essas possibilidades. Saca só então, galera. Outra forma da gente calcular probabilidades, certo? É a gente calcular através da própria fração mesmo. A gente calcula probabilidades isoladas. Saca só. Se a gente quer catar aqui, ó, 2 cartas de ouros, saca só. Vamos montar a fração para a primeira, a fração na segunda. O que a gente vai fazer?
colocar casos favoráveis e casos totais. Quantas cartas de ouro a gente tem no baralho? A gente viu que todos os naipes têm a mesma quantidade. Então, a gente tem 13 cartas de ouro. 13 cartas de ouro de um total de 52 cartas, tá bom? Para o segundo, a gente também tem a mesma coisa. Por quê, professor? Porque está escrito com reposição. Pega uma carta, olha, coloca ela de volta. Então, a segunda carta, a gente tem a mesma situação. 13 cartas de ouros no total de 52 cartas, tá bom? Neste caso aqui, a gente já montou as frações, ó, diretas, tá? Se são probabilidade de duas cartas, eu calculo de uma, calculo de outra e multiplico as duas. Perfeito? Multiplicando isso aqui, a gente tem, ó, 169 dividido, vamos lá, 52 vezes 52, vamos fazer aqui. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5 dá 10. A gente coloca aqui embaixo, certo? 5 vezes 2 dá 10 também, sobe 1. 5 vezes 5, 25. A gente tem 26. Vai dar 4, 0, 7, 2. 2.704. A gente tem essa fraçãozinha aqui que a gente pode dividir, simplificar, certo? Tudo isso aqui vai nos levar, galera, a calcular probabilidades, certo? Agradeço vocês pela atenção. Se for possível, deixa o like aí para ajudar a gente. E vamos embora aí. Obrigado.